Um cordial boa noite a todos. Feliz sábado. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Que alegria estarmos aqui nessa noite sabática, nessa noite especial, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, e agradecemos ao Quarteto Integração pelas músicas que cantaram, e no final eles voltarão a cantar a música do apelo. E nosso muito obrigado pela participação de vocês. Tem alguém que está vindo hoje, que nesta semana é a primeira noite? Levante a mão, por gentileza. Temos algumas preciosas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. E que você... Olá, Deus abençoe. Obrigado, viu? Ao sair daqui nessa noite, que você saia com a certeza de que valeu a pena estar aqui. E o meu pedido é que Deus fale conosco, que a mensagem de hoje alcance cada um de nós e que a gente saia daqui uma nova criatura. O assunto é um assunto muito importante, é sobre a morte. Onde estão os mortos? Será que os mortos estão vivos? Olha que pergunta, né? Você vai perceber ao longo da nossa caminhada que há pessoas que imaginam, creem que o morto está vivo. E se o morto está vivo, de alguma forma, é possível se comunicar com ele. O maior problema na compreensão desse assunto está, a meu ver, em duas palavras. Está na palavra alma e na palavra espírito. Porque quando se fala alma, normalmente, as pessoas imaginam um ser desencarnado, ou seja, alguma coisa que sai do morto. É um vulto, mas que tem cabeça, perna, braço, raciocínio. Seria isso bíblico? Verdade? Ou então, quando se menciona a palavra espírito, muitos imaginam a mesma coisa. Então, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Vamos estudar nessa noite. Eu peço que você esteja em oração para Deus dirigir todas as coisas. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer uma prece e depois vamos continuar. Pai celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti elevamos a nossa prece de adoração ao Teu santo nome, nome eterno, puro, perfeito. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não conhece derrota, nunca perdeu uma batalha sequer. O Senhor não conhece o fracasso, também não conhece o impossível. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor cura, transforma, o Senhor restaura, o Senhor ressuscita. Enfim, ó Pai, o Senhor é todo poderoso. Nós somos fracos, somos pecadores, e pedimos o perdão dos nossos pecados, e pedimos também que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra, e sermos transformados por ela. Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está. Tome conta de cada coração, de cada família também. E, ó Pai, envie os Teus anjos com espadas inflamadas aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja. Abençoe também os vizinhos, que os vizinhos sejam beneficiados por Tua palavra. E convidamos o Senhor Jesus para ser o nosso pregador, nos ensinar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos utilizar algumas imagens. Na verdade, o assunto de hoje é mais PowerPoint mesmo, para a gente avançar. Presta atenção, por gentileza. Onde estão os mortos? Aí nós temos um cemitério, tem aí um caixão. Irmãos, se há uma triste certeza que temos, é a da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não fez o ser humano para morrer, mas infelizmente, devido à transgressão da lei,
devido à desobediência de Adão e Eva, hoje nós colhemos o fruto da transgressão, que é, além do sofrimento, a morte. Mas eu digo a você de antemão, o problema não está em morrer. Se Jesus não voltar antes, todos vamos morrer. Mas o problema está em morrer sem Cristo, sem a salvação. Esse é o maior problema. Portanto, enquanto estamos vivos, temos que aproveitar e colocar nossa vida em ordem. Temos que pedir a Deus a sua bênção, fazer uma entrega total, porque se a gente morrer, a gente morre salvo. Agora, tem gente que morre sem ter tomado uma decisão firme de abandonar a velha vida e ser uma nova criatura, sendo que teve todas as oportunidades. Nesta noite, você vai ser chamado a tomar uma decisão consciente ao lado da verdade, antes que seja tarde demais. Muito bem. Amigos, o que as pessoas dizem sobre a morte? Alguns falam assim, ó, se foi um homem bom, vai para o céu ou o paraíso. Se foi um homem mau, morreu, vai para o inferno. Outros dizem, se foi mais ou menos aqui nessa terra, o que para Deus não existe mais ou menos. Alguns dizem, vai para o purgatório. Outros afirmam, se reencarna. Outros dizem, vai para o mundo dos espíritos. Enfim, para onde vai? Vamos ver o que pensam algumas pessoas sobre a morte. Esse rapaz era um piloto da Stock Car, chamado Rafael Esperafico. Mas infelizmente em um acidente fatal, que aconteceu em 2007, ele morreu. Aí está. No dia seguinte, eu peguei na internet algumas mensagens que enviaram aos familiares do falecido piloto Rafael Esperafico. E uma dessas mensagens me chamou a atenção e eu copiei. Fausto e Gabriel Doncé. Olha o que eles disseram. Primeiramente, queremos lamentar a perda de mais um esportista do automobilismo e enviar nossos pêsames aos familiares do piloto Rafael Esperafico. Até aí, tudo bem. Observe agora. Acrescentando que confia em Deus neste momento de dor. Até aí também tudo bem. Com certeza, olha o que eles continuam dizendo. Com certeza o Rafael já foi recepcionado onde está agora e também já está sendo abraçado pelos deuses do automobilismo. Então veja, o piloto faleceu, mas o Gabriel e o Fausto, na cabeça deles, o Rafael estava vivo. E, entre aspas, foi recepcionado lá pelos deuses do automobilismo. Seria isso verdade? Não sei se você se lembra de um episódio de cárcere privado, quando um rapaz sequestrou a própria namorada em Santo André. Lembra dessa história? Então, e depois que a polícia tentou entrar, houve uma troca de tiros, infelizmente ele matou a própria namorada. Se foi intencional ou não, ninguém sabe, não queremos entrar no mérito da questão, mas fato é que Eloá Pimentel faleceu. Depois a mãe de Eloá, chamada Cristina Pimentel, está aí na foto, estava olhando para o caixão da filha, e a Cristina Pimentel, a mãe de Eloá, é evangélica, pelo menos era, na época da reportagem. E olha o que ela declarou, olhando para o caixão da filha. Quero agradecer à população que está prestando esta homenagem a Eloá, e pela solidariedade, e agradecer aos jornalistas também. E quero dizer que o Gatti não teve culpa de nada, porque teve lá eles subiram pela escada, enfim. Ao finalizar a fala, a mãe apontou para o caixão da filha e fez um desabafo. Olha o que ela disse. Isso aqui é só carne. Ela está feliz em um lugar muito melhor. Disse apontando para o caixão da filha. A pergunta é, ela morreu ou não? Não morreu, mas está viva? Então dá para entender. Presta atenção no que as pessoas dizem. O famoso Barack Obama, 2 vezes presidente dos Estados Unidos, na sua posse, na sua primeira posse, primeiro mandato, do primeiro dia, no dia da posse, na verdade, a sua avó morreu, a avó que cuidou dele.
E olha a declaração que ele fez. É com grande pesar que anunciamos que nossa avó, Madeleine Dunham, ou Dunham, né, morreu em paz depois de uma batalha contra o câncer, disse Obama em um comunicado conjunto com sua irmã Maya Suetoro. Ela era a pedra fundamental da nossa família e uma mulher de extraordinária força e humildade. Até aí tudo bem. Olha o que ele disse: apesar de não estar mais conosco, sei que a minha avó está nos vendo. Junto com a família que fez de mim o que sou, sinto falta deles esta noite, sei que minha dívida com eles é incalculável. Veja, a avó morreu, mas na cabeça de Barack Obama, ela estava vendo a situação toda. Seria isso verdade? Hebe Camargo, uma mulher extrovertida, uma excelente apresentadora de programa de televisão, infelizmente faleceu. E uma outra artista chamada Lolita Rodrigues fez uma brincadeira e escreveu o seguinte: Hebe está fazendo uma bagunça lá no céu. Seria verdade isso? Morre e vai para o céu? Amigos, o que a Bíblia ensina sobre a morte? Podem os vivos se comunicarem com os mortos? Nós vamos abrir a Bíblia agora, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante. Deuteronômio, capítulo 18, 18, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 18, verso 9. Abra sua Bíblia. Esses versos, irmãos, são versos especiais, introdutórios para a mensagem de hoje. Deuteronômio, capítulo 18, verso 9. Está escrito assim, olha, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Deus proíbe consultar os mortos. Por quê? Porque o morto está morto. Antes de detalharmos esses versos que lemos, presta atenção no que vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Deus, irmãos, ele proíbe algumas coisas, na verdade já está aqui detalhado. Observe, Deus proíbe a questão da adivinhação. Quando fala em passar pelo fogo seu filho e sua filha, refere-se aos pagãos que sacrificavam crianças recém-nascidas a deuses como Moloque, Adrameleque, Camus. Eram deuses fabricados de latão. O deus Moloque, por exemplo, era de latão, bem gigante, oco por dentro, corpo de ser humano e cabeça de touro, e as mãos estendidas assim. E eles tacavam fogo dentro desse deus, deixava bem vermelho, colocavam uma escada, subiam e colocavam crianças recém-nascidas nas mãos desse deus, e as crianças eram fritadas ali. Isso era para aplacar a ira dos deuses. Então essa prática pagã, Deus proibiu. Deus não queria, obviamente, nem quer, que nenhum dos seus filhos sejam idólatras e ainda mais sacrifiquem seus filhos a esses ídolos. Alguém pode pensar, pastor, o que tem a ver esse sacrifício de crianças naquela época com os tempos que estamos vivendo? Irmãos, a gente tem que entender que muitas vezes estamos sacrificando nossos filhos, colocando-os e expondo-os diante de cenas, filmes, jogos que estão ferindo o caráter, a personalidade de nossos filhos. Se não tomarmos cuidado, eles estão sendo moldados contra Deus
e a favor da idolatria. O tempo vai demonstrar se estamos no caminho certo ou não. Tome cuidado, vigie aquilo que seus filhos estão colocando diante dos olhos e dos ouvidos. Não se brinca, meus amigos, com o pecado. O diabo é astuto. E ele consegue perverter uma pessoa com essas imagens, cenas e jogos. Tome cuidado. Agora, diz ainda que é proibido a questão da adivinhação. Uma vez eu estava trabalhando numa região de Santa Catarina e fizemos uma conferência e eu fiz um apelo para as pessoas se decidirem ao lado de Jesus. Muitas decidiram se foram à frente. No final fomos cumprimentar as pessoas e uma mulher, vestida um tanto diferente das demais, me procurou e disse: pastor, você fez um apelo para batismo, mas eu não posso me batizar. E eu logo perguntei, por quê? Ela disse, é devido à minha profissão. E eu perguntei, qual a sua profissão? Ela disse, eu sou cigana. Eu falei, mas, quer dizer que você lê a mão das pessoas? Ela disse, sim, eu leio a mão das pessoas lá no centro da cidade. E eu perguntei, você sabe que o único que conhece o futuro é Deus? Ela disse, sei. Eu falei, então por que você fica tentando adivinhar a vida do povo? Ela disse, é o meu único meio de ganhar dinheiro. Veja, isso ela falou para mim. Não estou dizendo que todos os ciganos agem do jeito que ela age, mas isso ela disse para mim. E o interessante é que ela tinha conhecimento que estava errada. Só Deus conhece o futuro. A Bíblia conta a história de uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Está em Atos capítulo 16. Paulo e Silas foram levados por Deus para a região de Filipos para pregar o evangelho. E uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, que adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores, começou a dizer, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas veja que ela estava possessa de um espírito de adivinhação. O que ela estava falando é verdade ou mentira? Verdade. Mas a intenção diabólica era falsificar o verdadeiro Espírito Santo. Ou seja, as pessoas que ouviam Paulo e Silas pregar, poderiam, além de ouvi-los, continuar consultando-se com ela, dizendo-se que o mesmo Espírito que estava em Paulo estava nela também. Mentira. E diz o livro de Atos capítulo 16, que Paulo, indignado porque isso acontecia vários dias, foi até ela e disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o espírito de adivinhação saiu. E diz um comentário bíblico que ela preferiu seguir a Jesus. Não diz que foi batizada, mas ela preferiu seguir a Jesus. Deus proíbe as práticas de adivinhação. Se você quiser ter o seu futuro garantido, coloque o seu hoje, o seu presente nas mãos de Deus. E o que mais, irmãos? Prognosticador e agoureiro. Prognóstico. Tem gente que não sai de casa se, entre aspas, o seu signo disser, não saia. E tem gente, irmãos, que confia em signos, Sagitário, Gêmeos, Touro e não sei mais o que, e mais o que. Irmãos, com todo respeito, isso aí não tem nada a ver com Deus. Às vezes você entra num perfil, no Instagram ou no Twitter de alguém, a pessoa fala assim, fulano de tal, faço tal coisa, fala o nome do time, fala o nome do suposto signo. Irmãos queridos, não se atrele a isso. Você tem a palavra do Senhor. Você tem Deus que guia a sua vida. É um engano fatal. E sabe por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras. Não siga, irmãos, o que as pessoas falam. Não siga o que a televisão ensina, o que artistas fazem. Siga o que a palavra do Senhor ensina. Além disso, fala de agouro. Tem gente que confia em figas, pé de coelho, ferradura, vassoura atrás da porta, para espantar a visita indesejada, né? Trevo de 4 folhas, né?
E minha mãe, quando eu era pequeno, me levava para benzer. E ela disse que o rapaz, depois eu fiquei sabendo, o rapaz pegava um raminho, não sei se é alecrim ou arruda. É arruda, né? E aí o camarada fazia assim em cima de mim, minha mãe dizia que o negócio secava na hora. Eu falei, mano, o negócio estava brabo, né? Porque secava na hora tudo ali. Irmãos, e aí ela falava, eu perguntei, para que isso, mãe? Né, para espantar o olho gordo, né, mal olhado, não sei o que mais. Irmãos, não é necessário isso. Deus é com você. Negócio de olho gordo, negócio de... tem nada a ver. Uma vez a Bíblia ensina que Balaque chamou Balaão, que era um profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque falou assim, Balaão, vem cá. Esse povo de Deus, eu não consigo vencê-los, eu não consigo derrotá-los. Mas você que é um profeta, se você amaldiçoar o povo de Deus, eu vou persegui-los, guerrear com eles, e eles vão ser derrotados. E eu preciso da sua maldição sobre eles. E Balaão falou assim, mas Balaque, o povo de Deus é abençoado, não pode ser amaldiçoado. Rapaz, você não está entendendo? Vem cá. Abri um baú, eu imagino, né? Abri um baú, ouro, prata, joias. Rapaz, você não está entendendo, não? Olha o que você vai ganhar. É propina. Vamos lá, se você amaldiçoar, eu te dou dinheiro. Ele falou assim, pensando bem, deixa eu ver se é da vontade de Deus que eu amaldiçoe o seu povo ou não. Espera aí. Foi lá, imagina ele orando, Senhor, é da tua vontade que eu amaldiçoe o teu povo? Deus falou assim, Balaão, meu povo é abençoado, não pode ser amaldiçoado. E você tem toda a história de Balaão que se apostatou gravemente e depois levou o povo de Deus à prostituição, a mais idolatria. Irmãos queridos, olha bem para cá. Você é abençoado por Deus. Esse negócio de olho gordo, trabalho, mas não sei o quê, não pega num cristão se o cristão está com Cristo. E outra, irmãos, Deus não amaldiçoou ninguém. Sabe o que a Bíblia fala sobre maldição? No livro de Deuteronômio 11, verso 25 em diante, fala assim, ó, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e praticardes. Então vai ter bênção. A maldição, se você não ouvir e não praticar. Pronto. Ou seja, a maldição somos nós que atraímos para nós mesmos se transgredirmos voluntariamente, em franca rebelião, a lei de Deus. Se você andar por caminhos que Deus não aprova, não tem como Deus te abençoar. Deus quer te abençoar, mas você não quer. Então a maldição vem porque você desobedece. Por exemplo, os dízimos e as ofertas. Deus fala assim, ó, trazei todos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor e provai-me nisto. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vós. Vou repreender o devorador. Agora, por que a nação é amaldiçoada? Amaldiçoada porque não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, quando você deixa de ser fiel a Deus, naquilo que Deus pede, aí vem a maldição. Não é que Deus amaldiçoa, é que você escolheu. Então, queridos amigos, esse negócio de agouro, pegar no cristão, não tem nada a ver, você é de Jesus. E diz a palavra assim, ó, o maligno não lhe toca. Podemos sofrer como Jó. Podemos ser perseguidos como foram os cristãos. Mas você está com a consciência tranquila que está fazendo a vontade de Deus e mesmo que morra, viverá. E ainda diz mais, irmão, Deus proíbe a feitiçaria. Um amigo meu, na cidade de Lages, em Santa Catarina, aprendeu a ser feiticeiro pela internet. Cuidado. Cuidado. Você sabia que existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Cidade das Bruxas? Eu vi uma revista só sobre isso. Eu não li, só li assim, falei, meu Deus, não quero nem ler esse negócio. E você sabia do famoso Halloween? Que tem nos Estados Unidos e que esse negócio não pode se propagar para cá de jeito nenhum. Eu estive lá algumas vezes exatamente na época, em outubro, dia 31 de outubro, nessa época. Irmãos, é impressionante.
As pessoas se vestem de caveira, não sei mais do que, de bruxa, e colocam aqueles, eu chamo de girimum, abóbora, na terrinha é girimum, na terrinha, né? Abóbora, e coloca triângulos como os olhos, faz a boca ali, e coloca luz dentro, e coloca nas casas. Aí você vai nos mercados, todo mundo vestido de forma diferenciada, não todos, mas muitos, e algumas até filhos de evangélicos, se vestem de fadas, para dar doces nas casas. E as crianças gostam porque vão receber doces. Irmãos queridos, temos que tomar cuidado, porque existe um grande conflito entre o bem e o mal. E o mal nunca foi bom. O mal é mal. Além da feitiçaria, Deus proíbe encantamento. Tudo isso tem a ver com coisas ocultas. O que mais? Nem necromancia, nem mágico. A necromancia tem a ver com consulta aos mortos também. O mágico, irmãos, mágico a magia é uma ilusão. E o mestre da ilusão é Satanás. E aí vem o destaque: nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Tem uma história, se não for verídica, vamos usar como parábola, pronto. Aí não tem problema nenhum. Mas conta-se que durante a guerra do Vietnã, a mãe teve o seu único filho enviado para a guerra. E ela clamou, chorou: filho, não vai, você é meu único filho, você vai morrer. Eu não quero te perder. Mãe, eu tenho que honrar a pátria. Eu fui convocado. Meu filho não vai. Mãe, eu tenho que ir. Mãe, filho, não vai. Enfim, o filho... Mãe, é o seguinte. Eu vou, mas eu vou mandar telegrama ou algum tipo de comunicado para mostrar para você que está tudo bem. Enfim, a mãe tentou e não conseguiu. O filho foi para a guerra. Nas primeiras semanas, sempre tinha um comunicado e a mãe ficava relativamente tranquila, porque sabia que seu filho estava vivo. Mas passou um tempo, não chegou comunicado nenhum. E ela ficou em desespero e pensou: meu filho morreu. Aí choro, tristeza, depressão. Só que uma vizinha dela, que frequentava um centro espírita, disse assim: sua boba, você está sofrendo à toa, seu filho está num lugar bem melhor. E vamos comigo em tal lugar que você vai ver o seu filho. Ela disse: eu não acredito nisso. E a vizinha, de tanto insistir, ela foi. Chegou lá, o camarada fez um negócio e pum. Supostamente apareceu o filho dela. Mesma fisionomia, mesma voz. E disse: mãe, estou num lugar bem melhor. E quero que você venha comigo. Aquela mulher se arrepiou toda. É meu filho? Sou eu, mãe. E ela pensou: se é meu filho, vai dizer o que eu perguntar. Qual a roupa que você mais gostava? Tal roupa. Qual a comida que você mais gostava? Tal comida. O lugar que você gostava de passear? Tal lugar. E ela foi perguntando e disse tudo. Ela falou: é meu filho? Irmãos, o diabo sabe o que nós fazemos. Só não sabe o que nós pensamos e nem sentimos. Pode deduzir, mas saber não sabe. E não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Só Deus sabe do futuro. Agora, o que a gente faz, o diabo sabe. E aquela mulher ficou dependente daquele local quando queria conversar com o filho, mesmo com medo, mas ia. Passaram o tempo, um dia, um domingo pela manhã, ela estava preparando o almoço, e de repente, alguém bate na porta. E bate na porta. E ela vai e abre a porta e dá de cara com seu filho, em carne e osso. Ela dá um grito e fala assim: você não morreu? Ele falou assim: não, mãe. Você não morreu? Não, mãe. Eu fui transferido de local e não teve condições mais de enviar nenhum comunicado. E a mãe, pimba, desmaiou. Irmãos, quem que aparecia no centro? Segundo aos Coríntios 11, 14, abra sua Bíblia, por gentileza.
Segundo aos Coríntios 11, 14. Olha o que diz aí. Segundo aos Coríntios 11, verso 14. Olha o que está escrito. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmão, se o diabo consegue se disfarçar em um anjo de luz, imagina o ser humano que já morreu. Então Satanás se disfarça, olha para cá, por gentileza. Satanás se disfarça na pessoa que já morreu, mesma fisionomia, mesma voz, conta tudo para enganar. Mas não é a pessoa que já morreu. O morto está morto. Não está vivo. Alguém fala, mas e a alma? Olha aí, está vendo? E o espírito? A gente vai chegar lá. Irmãos queridos, olha aqui na tela, por gentileza. Olha essa frase. Eu fui o que tu és, e tu serás o que eu sou. É uma frase de um cemitério. E é uma realidade, né? Uma verdade. Eu fui o que tu és, estive vivo, e tu serás o que eu sou. Ou seja, você vai morrer também. Meu Pai do céu. Olha aqui essa outra. Nós que aqui estamos por vós esperamos misericórdia. Olha essa outra aqui. Fomos o que és, serás o que somos. Olha a lápide deste falecido Paul Adams. Ele faleceu em 1902. Nasceu em 1902, faleceu em 1964. Olha aí, olha a tradução. Pare agora, meu amigo, você que está a passar. Já estive onde você está, mas o mundo eu tive de deixar. E onde eu estou agora, um dia você estará. Esteja, pois, bem certo que você me seguirá. Misericórdia. O assunto de hoje é tenebroso, mas é só para você entender que a morte, irmãos, é a triste realidade da vida. Ninguém quer morrer, claro. Ninguém foi feito para morrer. Agora, prezados amigos, olhem bem aqui. Somos mortais ou imortais? A gente morre ou não morre? Quem somente é imortal? Olha o texto bíblico na tela. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Somente Deus é imortal. Você e eu somos mortais. Sabe o que diz a palavra? Gênesis 3, 19. Tu és. E eu, o que eu sou? Pó. Tu és pó e ao pó? Está aí o texto. Alguém fala, eu sei, pastor, mas e a alma? Calma, você vai chegar lá. Vamos chegar lá, pela graça do Senhor. Irmãos, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Colocou no jardim do Éden para lavrar e cultivar. Tudo era perfeito. Mas tudo permaneceria perfeito se eles obedecessem. E Deus colocou sim Adão e Eva à prova. E Deus deu uma ordem. A ordem está aí na tela, no texto bíblico. De toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, verso 17. Vocês têm a liberdade para comer qualquer tipo de árvore, ou seja, qualquer fruto aqui, menos dessa. Deus proibiu. Irmãos, olha aqui. Quando Deus proíbe, por gentileza, aceite. Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que faz. A lei de Deus funciona como uma cerca protetora contra as consequências da transgressão, da desobediência. Se a pessoa vai num zoológico e ali tem na jaula do leão uma placa, não coloque a mão na jaula do leão e nem entre. E você fala assim, não quero nem saber dessa lei. E vai brincar, passando a mão na cabeça do leão. Se ele devorar o seu braço, a sua mão, você não pode culpar
o gerente do zoológico. Você transgrediu uma lei. Atrás do não de Deus está a sua grande misericórdia e amor. Quando Deus fala assim, ó, não faça isso, não faça aquilo outro, não vá em tal lugar. Tem gente que fala assim, não, mas eu mando em mim, ninguém manda em mim. Lembra o que disse Sansão? Eu vi, agradou os meus olhos, eu quero, ponto final, ninguém manda em mim. E aqueles olhos que foram agradados, um dia foram vazados. Se você ler os 10 mandamentos, é só não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais cultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás nenhum trabalho. É não, 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 não. Você fala assim, mas é tudo proibido? Irmãos, Deus te ama. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Nós pais estamos dizendo muito sim para os filhos. Tome cuidado. Se aquilo que é proibido, você diz sim, está errado. Diga não. E permaneça firme naquilo que é não. Deus disse, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, irmãos, Deus estava dizendo assim, olha, obediência merece vida, desobediência merece morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? Obediência merece vida, desobediência merece morte. Agora, irmãos, veja só, a serpente, o animal mais astuto que tinha no Jardim do Éden, e por incrível que pareça, o mais bonito, a serpente, a cobra, não rastejava, voava, e quando voava de uma árvore para outra, brilhava em suas asas cores lindíssimas. Hoje rasteja porque foi amaldiçoada, mas voava. E Satanás usou a cobra como médium para conversar com Adão e Eva. Usou aquilo que era mais bonito para chamar a atenção. Hoje não é diferente a estratégia. Satanás usa as coisas bonitas para chamar a atenção. Veja muitas e muitas propagandas, muitos convites. Venha curtir a vida. Mas curtir como? Transgredindo a lei de Deus. Satanás mostra as coisas bonitas, irmãos, mas não mostra o resultado. O cigarro, a droga, a bebida alcoólica. Mas e a cirrose? E o câncer? E famílias destruídas? E acidentes e mais acidentes de trânsito? E que nascem com problemas devido a pais alcoólatras, a droga. Vá na Cracolândia ali, na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, porque recentemente nós viemos de lá. Tem lugar que você passa, tem que ficar desviando. E as pessoas no meio da rua usando drogas. Para um pouco para pensar, meus amigos. Isso não é normal. Fuja. Quando alguém lhe convidar para alguma coisa, para experimentar, diga não. Tenha coragem. Você tem um futuro brilhante pela frente, mas depende das suas decisões. Não vá pelo que o mundo ensina, vá pela palavra do Senhor. Satanás usou a cobra e começou a falar com Eva usando a cobra. Olha o que disse a serpente. Primeiro ele falou assim, é assim que Deus disse, você não come de nenhuma árvore? Você não pode comer de nenhuma? Olha só. Aí provocou uma conversa. Irmãos, com o diabo não tem conversa. Você tem que conversar com Jesus. E aqui eu faço um parênteses. Deixa eu só voltar, para não distrair. Olha aqui. Cuidado com alguns livros que você lê. Tem gente que lê livro do inferno. Irmãos, o primeiro ser a conversar com o demônio foi Eva e caiu. Você e eu não temos forças em nós mesmos. Fuja. Isso é coragem. Ah, pastor, mas eu tenho que ler tudo e reter o que é bom. Irmãos, do lado do inferno não tem nada que é bom. Se você já leu,
peça perdão e recomece, porque Deus te perdoa, te restaura e te abençoa. Uma vez em um local chamado Termas do Gravatal, lugar muito bonito, região de Santa Catarina, águas termais, estava hospedado em um local e fazendo uma conferência em outra região, ali uns quilômetros de distância, e era uma segunda-feira, eu fui cortar o cabelo. Aí entrei no salão, estava aberto, esperando a minha vez. Aí eu vi uma prateleira cheia de livros, e eu gosto de livros. Logo me levantei, fui até lá, peguei um e comecei a ver a capa, o título, enfim. E a maioria dos livros que eu vi naquela estante, naquela prateleira, eram livros de autoajuda. E estava escrito o título do livro, o autor e abaixo do autor, ditado por fulano de tal. Normalmente você sabe o que é isso? Exatamente, é psicografado. Ou seja, o autor é um ser humano vivo, mas alguém ditou para ele. Esse alguém é o espírito, entre aspas, de alguém que já morreu. E você está lendo uma coisa do inferno, olha só. E depois quer ser firme na fé. Irmãos, fuja, tome cuidado. Faça uma pesquisa para ver se o que você vai ler é de Deus ou não é. A guerra, irmãos, é acirrada. Nossa única salvaguarda está na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Leia o livro Grande Conflito, que tem títulos e mais títulos, capítulos e mais capítulos sobre esse assunto, sobre a morte, sobre espíritos enganadores. Leia. Esqueça um pouco a internet e a televisão, alguma outra coisa, e leia, estude, e Deus vai te abençoar. É assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore? Não, disse Eva. Não é de nenhuma, é só de uma. Eva, sua boba, Deus está mentindo para você. Se você comer dessa árvore aqui, você vai ser mais inteligente. Você vai conhecer o bem e o mal. Eva, eu comi desta árvore, desse fruto. Eu morri nada, estou até falando. Você já viu cobra falar? E ela falou, não é verdade, olha, não é que é mesmo? Não é? Que coisa impressionante. Eva, e você que já fala? E Eva pensou assim, bom, acho que Deus está mentindo mesmo. Pegou do fruto, comeu, depois deu ao marido, e ele, super consciente, comeu, e ambos pecaram, e o resultado está aí. Olha para cá. Presta atenção no que vamos dizer. Presta atenção. O único que prometeu vida em pecado foi a serpente. Não existe vida em transgressão. Deus diz, obediência merece vida, desobediência merece morte. Satanás fala assim, não. Pode desobedecer que você vai viver. Não tem lei, não tem Deus, não tem juiz, não tem nada. Deus diz que você come e você morre? Não. Pode comer que você não vai morrer. Vai ser igual a Deus. E hoje fala a mesma coisa. Para que lei? Para que sábado? Para que Bíblia? Para que oração? Para que batismo? Para que igreja? Pode ir para a balada, pode adulterar, mentir, que um dia você, se morrer, se reencarna. Olha. Se morrer, continua vivo. Irmãos, essa mentira começou no Jardim do Éden. O primeiro púlpito diabólico foi lá. E até hoje, irmãos, tem gente propagando as mentiras da serpente. Não existe vida em pecado. Irmãos, Deus disse, vai por aqui. O diabo diz, pode ir por aqui. Deus fala para você, vem a mim. Eu te amo, eu tenho um plano para você. Vá para a igreja, seja batizado. O diabo fala assim, para que isso? Irmãos, a decisão está em nossas mãos. Olha aí, ó. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Está vendo? Deus falou assim, pecado merece morte? Satanás disse, pecado não merece morte não, vai ter vida. É uma mentira, é um engano. Irmãos queridos, o único que prometeu vida em desobediência foi a serpente. E Eva, infelizmente, caiu na transgressão, pecou. Olha o grande engano.
Disse Deus, se pecar, certamente morrerás. Se comer, certamente morrerás. Satanás usou as mesmas palavras de Deus, mas acrescentou não. Certamente não morrerás. Veja, em termos doutrinários, as palavras certamente são bíblicas e morrerás também. Só que a palavra não aí foi acrescentada pelo inimigo. Então, uma igreja pode ter uma doutrina 99 boa, mas se tiver uma coisa que não é de Deus, seja anátema. Tem um copo com água, coloca uma gota de veneno. Envenenou. Amigos queridos, qual é o salário do pecado? A morte. Não é vida. É morte. Agora observe, para a gente entender melhor para onde o ser humano vai quando morre, precisamos saber como é que ele foi formado. O livro de Gênesis 2, verso 7 é crucial e é fundamental para a nossa reflexão. Gênesis 2, verso 7 fala assim, olha o que está escrito. Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7 fala assim. Então, Gênesis 2, verso 7. Acharam? Olha o que está escrito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente. Ter ou ser? Ter ou ser? Ser. Eu li de propósito a palavra ter para chamar a sua atenção. Eu tirei a letra S e coloquei a letra T. E se você tirar uma letra, muda todo o sentido, muitas vezes, de uma palavra e de um assunto. Irmãos, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou a ser, e não a ter. Olha aqui, olha aqui. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Isso é totalmente diferente. Você não tem uma alma dentro de você, que ao morrer sai a alma e o corpo fica ali. Você é uma alma. Então, ao morrer, morre a alma. Exatamente. O pó da terra sozinho é pó. Não tem raciocínio, não tem amor, não tem ódio, não tem nada. O fôlego de vida sem a união do pó é um fôlego, é um ar, é um vento, é um sopro, é uma respiração. Não tem amor, não tem ódio, não tem raciocínio, não tem desejo, não tem nada. Agora Deus uniu, porque o fôlego é de Deus, não é do ser humano. É fôlego de vida, Deus é vida. Então Deus soprou nos narizes e o homem passou a ser alma vivente. Tinha coração, mas não pulsava, tinha pulmão, mas não respirava, tinha tudo, mas não funcionava. Aí quando Deus soprou fôlego, ele passou a ser um ser vivo. Ou seja, Deus deu vida. Aquele barro úmido, Deus deu vida. Era como que um boneco de barro, cerca de 3 a 4 metros de altura, mas deitado e sem vida. E Deus soprou, e Deus deu vida. E Adão abriu os olhos e viu a Deus. Amém? E da costela de Adão tirou Eva. E quando Deus deu um sono para ele, tirou da costela de Adão Eva. E quando ele abriu os olhos, falou assim, uau, que maravilha. Enfim, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas observe uma matemática aqui na tela. Olha aqui, ó. Pó da terra mais o fôlego de vida é igual a alma vivente. Agora vamos inverter. Vamos subtrair. Pó da terra, retira o fôlego. A alma que era uma alma viva passa a ser uma alma. Eu pergunto, alma morre? O que é alma? Sou eu, é você. A alma morre ou não morre? Por que morre? Porque nós somos mortais. Só Deus é imortal. Tu és pó e ao pó você passou a ser alma. Então você é uma alma viva. Morreu, alma morta.
Vamos, outra matemática aqui, olha aqui na tela. Você é um alma vivente, certo? Retira o fôlego de vida, pó da terra. Isso vai ficar claro a partir de, ainda mais claro, à medida que a gente vai seguindo. Irmãos, olha o que diz Ezequiel 18, verso 4. Além do verso 4, versos 20 também diz a mesma coisa. A alma que pecar, essa alma peca? De acordo com a Bíblia, peca. Por que peca? Porque eu sou uma alma e eu sou um pecador. A alma que pecar morrerá. Como todos somos pecadores, todos somos mortais. Na Bíblia encontramos, por exemplo, em Atos 2 em diante, fala assim, foram batizadas quase 3.000 almas. Na verdade, são 3.000 pessoas. Então, alma não é um ser desencarnado com perna, com braço, com raciocínio, não. Alma, meus amigos, é a união do pó da terra mais o fôlego de vida, é você vivo. Quando o ser humano morre, morre a alma. Aí você fala, pastor, mas o que é que sai dele? Uai, o fôlego de vida. O que é que Deus deu? O fôlego. Então aquele fôlego sai. A pessoa dá o último suspiro, ele expira. Pronto. E depois que dá o último suspiro, você pode beliscar, esquartejar. É por isso que tem o tal da polícia lá, o IML, para saber, alguns casos, do que a pessoa morreu. Eles cortam a pessoa não sente mais nada. O fôlego sai, esse fôlego sim volta para Deus. Só que esse fôlego não tem perna, não tem braço, não tem raciocínio, não tem amor, não tem ódio, não tem nada. É um fôlego, é o sopro. Pastor, então não tem ninguém vagando por aí? Não. Então a pessoa morre e não vai para o céu? Não. Pode dormir com a luz apagada. Ninguém vai puxar o seu pé de noite na cama? Mas pastor, então aquela novela Viagem, que a pessoa morre e sai dela mesma, e aquele filme Ghost, do outro lado da vida, que a pessoa morre e sai dele mesmo, é uma pregação da serpente. Estão entendendo? Para a pessoa pensar que morre e continua vivo de alguma forma. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos queridos, prestem atenção. O livro de Eclesiastes 12, verso 7, o texto está na tela para a gente ganhar tempo. Olha o que diz. 12, verso 7. E o pó volte à terra, como o era. E o espírito, com letra minúscula, veja só, volte a Deus que o deu. Aí você fala, está vendo, pastor, o ser humano tem espírito. Ninguém diz que não tem. O problema é a compreensão de espírito que as pessoas têm errado. Agora vamos raciocinar em cima do texto, é claro. O pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é que Deus deu na criação? O fôlego de vida, o sopro vital. Então, espírito e sopro vital, ou fôlego de vida, é a mesma coisa. Então, quando o ser humano morre, o pó volta a ser pó. E o espírito, fôlego de vida, volta para Deus. Olha aqui na tela, por gentileza. A gente compara com uma lâmpada. Apagada, ok. Você conecta ela, digamos, né? E você acende a lâmpada. Quando você desconecta, ela apaga. Eu pergunto, para onde foi a energia? Voltou ao seu gerador. Irmãos, assim acontece quando o ser humano morre. O fôlego de vida volta para Deus, que é o doador da vida. E olha que Eclesiastes não fala assim, olha, e o pó volta à terra, e o fôlego de vida de um cristão vai para o céu, e o fôlego de vida o espírito de um cristão vai para o céu, e o espírito de um bandido vai para o inferno. Não fala isso. Fala assim, ó, e o espírito volta a Deus que o deu. Irmãos, o fôlego de vida de um crente, de um ateu, de qualquer ser humano, quando morre, volta para Deus. Isso não quer dizer que o ímpio está salvo, mas que um dia ele vai ressuscitar, lembra? Para enfrentar o julgamento, no caso executivo. Agora eu pergunto, o mesmo fôlego de vida que eu e você temos, um animal também tem? Abra a Bíblia em Eclesiastes 3, verso 19. Eclesiastes
capítulo 3 e o verso 19. Esse texto não está na tela. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza, Eclesiastes 3 e o versículo 19 em diante. Observe o que está escrito. Olha como a Bíblia nos ensina. Eclesiastes 3, verso 19. Olha o que diz aí. Eclesiastes 3, verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem da onde? Do pó. E ao pó tornará, ou tornarão. Está vendo? A gente não respira? Sim, os animais também. A diferença, claro, o ser humano tem raciocínio, tem liberdade de escolha, o animal tem instinto. E outro, o ser humano, Deus fez com as próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Um animal não, Deus falou assim, os animais eles apareceram, mas criados por Deus. Aliás, irmãos, um parênteses, não maltrate os animais. Não maltrate. Agora veja, irmãos, todos têm o mesmo fôlego de vida. Todos vão para o mesmo lugar. Ou seja, volte ao pó. E o fôlego volta para Deus. Se o ser humano que morre vai para o céu, o animal também deveria ir. Imaginem como não está o céu hoje. Cheio de animais. Seria isso verdade? Estão entendendo, meus amigos? Agora, observe aqui na tela. Vamos explicar um pouco, pela graça do Senhor, a palavra espírito nas línguas originais hebraica e grega. E você vai ver uma beleza do Senhor. Que maravilha. Quando Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, aquela palavra fôlego no original hebraico se escreve ruá, que é ar, vento, sopro, respiração ou espírito de vida. Essa palavra espírito, olha aí, ruá no hebraico, o significado é ar, vento, sopro, respiração. É o que Deus deu na criação. A mesma palavra espírito, só que na língua grega se escreve pneuma. É até interessante que da palavra pneuma para o português surgiram outras palavras. Quer ver? Tire as letras A e M. O que é que fica? Pneu, certo? Ó, tire aqui, ó. Isso, tire a letra A e M. Essas duas últimas, aqui, ó. Fica a palavra pneu. E o que é que há dentro de um pneu? Ar. Outra palavra que surgiu da palavra pneuma. Pneumonia, que é um problema respiratório. Outra palavra. Pneumática, que é uma máquina que funciona movida a ar. Irmãos, a palavra espírito no original grego é pneuma, é o mesmo significado de ruá, ar, vento, sopro, respiração. O que é que Deus deu? O ruá, o pneuma. O que é que sai? O ruá, o pneuma. Não tem perna, não tem braço, não tem nada. E para não ter dúvidas nenhuma, nós vamos fazer agora um paralelo de 2 versos bíblicos. Eu acho impressionante a palavra do Senhor. E para facilitar, colocamos o texto na tela. O Salmo 146, verso 4 diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios ou desejos, planos, enfim. Então veja, saiu o espírito, a pessoa volta ao pó. Nesse mesmo dia perece tudo. Não é parecem, é perecem. Agora o livro de Salmos 104, verso 29, fala assim, ó. Olha aí na tela. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Agora observem. Salmo 146, verso 4 fala assim: sai o espírito, a pessoa volta para o pó. Salmo 104 fala assim: se cortas a respiração, vai para o pó. Qual a conclusão que chegamos?
que espírito, com letra minúscula, e respiração são uma e a mesma coisa. Ó, estamos respirando. É o fôlego de vida. Alguém já viu uma respiração penada por aí? Não existe. Ou seja, a respiração e espírito de vida sai e volta para Deus. Está ficando claro? Estão entendendo? Então veja os enganos que tem por aí. Amigos, presta atenção aqui. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Olha o que diz. Porque os vivos, nós vivos, diz a Bíblia, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem. Está vendo? Não sabe de nada. Então, para que consultar o morto? Ele não sabe de nada. Irmãos, quer ver? Olha aí. Nem tampouco terão eles. O morto não tem? O morto não tem recompensa. Está morto. Só quando ressuscitar, ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Mas se o morto não tem recompensa, irmãos, eu pergunto, para que rezar pelo morto? Está vendo? Vai rezar para quê? Biblicamente tem. Se você for ao cemitério, especialmente dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, dia dos mortos, e ao ir ao cemitério, isso, devido a um parente, isso vai lhe fazer bem, não há problema nenhum. Mas se você for ao cemitério pensando que o morto vai ser beneficiado por sua visita, esqueça. Amigos, se o morto não tem recompensa, para que dar estudo bíblico para o morto? Adianta batizar o morto? Fazer apelo para o morto? É por isso que a gente faz apelo para você, porque você está vivo. Depois que morre, irmãos, a pessoa morre selada, ou morre salva ou perdida, não tem mais jeito. Por isso que o problema não é morrer, o problema é morrer perdido, sem Deus. E quando Deus chama você, é porque Ele sabe o que está fazendo. Tem gente, irmãos, que fica adiando sua entrega, deixando para depois, e aí tem medo, angústia. É claro que nós respeitamos todo ser humano, mas é perigoso. E outra, irmãos, olha o que diz o verso 6, olha aqui na tela. Amor, que mais? Ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não ter eles parte em coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Irmãos, todo ser humano que morre só vai para um lugar, pó da terra. Não tem ninguém vagando por aí, não tem ninguém no céu, no inferno, no purgatório, não tem nem lugar nenhum. Aliás, irmãos, para não ficar nenhuma dúvida, tem outro estudo, que a gente vai pincelar aqui, porque não dá tempo de ver os detalhes. Mas a Bíblia diz que de seres humanos só tem 3 nos céus. Quem se lembra? Elias, Enoque e Moisés. Elias e Enoque foram arrebatados vivos, não morreram. Deus tomou para si. Está lá, Gênesis e o livro de Hebreus 11. Enoque andou com Deus e Deus o tomara para si. Deus o arrebatou para o céu, está lá, está na eternidade, amém? Elias foi numa carruagem de fogo. Agora, Moisés morreu e passaram-se algumas horas, Jesus veio e o ressuscitou. Fora esses três, a Bíblia não menciona o nome de mais ninguém que está no céu. E por que os 3? Elias e Enoque representam uma classe de pessoas que vão ficar vivas até a segunda vinda de Jesus e não vão passar pela morte. Serão arrebatados vivos a encontrar Cristo nos ares, transformados em direção ao céu. Digamos, Cristo vem e você e eu estamos vivos e preparados. Nem vamos morrer. Amém? Agora, se você morre, mas morre salvo, Moisés representa a classe de pessoas que morrem, mas morrem salvos, e Cristo virá e o
e vai ressuscitar. Para nunca mais morrer. Agora, fora esses 3, irmãos, não tem mais ninguém no céu. Eu pergunto, você responde. O apóstolo João era um pecador, certo? Morreu, certo? Onde ele está? Pó da terra. E o apóstolo Pedro? Era um pecador, não era? Morreu, não morreu? Como é que ele morreu? Quem se lembra? Isso, morreu crucificado de cabeça para baixo, a mão de Nero. E onde Pedro está? E por que as pessoas falam assim, ó? Ô Pedrão, por que está mandando chuva? Veja como tem muita coisa errada. Irmãos, Pedro, se tivesse vivo, não mandava chuva. E outra, não está vivo. Está no pó da terra. Posso fazer uma pergunta com muito respeito? E Maria? Estão entendendo como essa mensagem revela muita coisa? Mas ninguém está falando mal de Maria. Aliás, irmãos, com todo respeito falando, Maria foi um exemplo de pessoa. Ah, se todas as mulheres fossem semelhantes a Maria, e todos os homens como José. Você acha que Deus escolheria qualquer pessoa para ser a mãe do Redentor do universo? Irmãos, Maria era consagrada, humilde, e Deus a escolheu sim. Mas era perfeita? Não. Nunca pecou? Não, era pecadora. Eu vou instar as mulheres de hoje a ser como Maria. Com todo respeito falando, você acha que Maria se vestia como algumas mulheres se vestem hoje? Você acha que Maria ia nas baladas da época? Você acha que ela ficava falando palavrão? Está vendo? Muita gente que defende Maria não segue Maria. Oh, uai. Siga Maria nesse ponto, está tudo certo. Só não a idolatre. Porque o único digno de ser adorado é o Criador. E outra, irmãos, Maria guardava o sábado e não domingo. Está na Bíblia. Lucas 23, 54 ao 56. Se alguém que defende Maria, somos nós. Pela palavra. É simples. Queridos amigos, avançando para a gente concluir, essa é a parte fenomenal desse estudo. Porque a gente não vai terminar falando em morte. Vamos terminar falando em ressurreição. Vida eterna. Irmãos, Deus compara a morte a um sono. A morte na Bíblia é comparada a um sono, ou seja, um estado de inconsciência. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Salmos 13, verso 3, quer ver? Olha aqui. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estavam tristes, pediram para Jesus, Senhor, vem cá, cura Lázaro, ele é teu amigo, o senhor o ama. Jesus não foi. E não foi de propósito. Irmãos, quando Deus demora em responder a uma oração nossa, é porque Ele sempre tem o melhor. Senhor, venha. Cristo falou assim, eu sei o que está acontecendo. E não foi. Ficou 2 dias no local, e só foi quando Lázaro já estava morto há 4 dias. Olha aqui a história. Olha aí. Jesus disse, está em João 11 isso aí. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha como ele usa a palavra. Adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, está dormindo, está tudo bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aí Jesus disse claramente, Lázaro morreu. João 11, de 11 a 14. Aí, meus amigos, veja que coisa fantástica. Essa frase, esse texto é fabuloso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, meus amigos? Ainda que morra, viverá. Fato é que Jesus chegou, Lázaro havia sido sepultado numa gruta,
era o tipo de sepultura da época. Cristo chegou e disse assim: tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, entrando em decomposição. Tirai a pedra. Quando Deus ordena, obedeça. E olha aqui, olha para cá. Há uma parte humana que deve ser desempenhada. E a parte humana é tirar a pedra. Depois que rolaram a pedra, Jesus fez uma oração e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, olha lá. Aí Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Era costume de enfaixar o morto. Amigos, se Lázaro estivesse no céu, Jesus deveria falar assim: Lázaro, desce. Se ele estivesse no inferno, suposto inferno, o que é que Jesus falaria? Sobe. Amigos, olha aqui. E outra, se Lázaro, que era amigo de Jesus, um homem fiel, morreu e foi para o céu, seria lógico Jesus chamá-lo de volta à terra? Eu acho que Lázaro fala: Senhor, por favor, não me chama de volta não, deixa eu ficar aqui. Irmão, Jesus não chamou Lázaro do céu, nem do inferno. Vem para fora. Porque Lázaro estava ali dentro. Deus devolveu a ele o fôlego de vida, o restaurou. Depois de alguns anos, não sei quantos anos, Lázaro morreu, mas morreu salvo. Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar para nunca mais morrer. E sabe por que Jesus mencionou a palavra Lázaro? Lázaro, vem. Se ele não mencionasse Lázaro, todos os mortos ressuscitariam. Tal é o poder de Cristo. Por enquanto foi Lázaro, mas um dia, Jesus vai chamar todos os que agora descansam. Jesus vai chamar a vida para nunca mais morrer. Um dia, meus amigos, olha o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui é fenomenal, esses textos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Está vendo? Olha o que diz mais: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus em Cristo, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eis nossa esperança, eis nossa maior esperança, a certeza da segunda vinda e da ressurreição dos justos. Meu querido irmão, minha querida irmã, ninguém está aqui perdendo tempo. Ninguém está aqui à toa. Estamos aqui em função do Senhor Jesus, da sua palavra, da sua grande verdade, que nos mantém de pé neste mundo tenebroso. Quantos cristãos morreram? Quantos foram martirizados? Mas um dia vão ressuscitar. Porque Jesus prometeu.
E quando Ele promete, Ele cumpre. Tem você um parente que já morreu? Meu pai faleceu em 2011. Mas eu creio que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque antes do falecimento, Ele havia sido batizado. Nós batizamos papai e mamãe. E eu quero me preparar para abraçar o meu pai. Se você tem um parente que já morreu, mas morreu salvo, e só Deus pode julgar, claro. Quando Cristo voltar, o seu parente, seja pai, mãe, irmão, vai ressuscitar. E você vai poder abraçar o seu parente. Agora é você que tem que se preparar. E eu também. Amigos, Jesus voltará. Com seus milhões de anjos. Todos tocando trombeta. Para buscar os seus escolhidos. Incontáveis anjos. Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para colocar um ponto final na dor, nas lágrimas, no sofrimento e na morte. Criancinhas serão entregues aos seus pais. Faremos uma viagem em direção ao céu, a encontrar Cristo nos ares e depois aos céus. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais lágrimas. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Nunca mais tristeza. Nunca mais. Queridos irmãos, a morte já não mais existirá. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mas para que você e eu estejamos preparados, eis que estou à porta e bato. O Cristo vivo, que um dia morreu, mas ressuscitou, quer entrar no seu coração. Você quer abrir o coração a Cristo? Quer abrir o coração a Jesus? Levante a mão. Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Lava-me em teu sangue. Senhor Jesus, eu te amo. Eu te adoro. Senhor Jesus, prepara-me para vê-lo face a face. Em teu nome, amém. Jesus está aqui nessa noite, irmãos. Ele é vida. E você tem a oportunidade. Vida ou morte. A escolha é sua. A escolha é minha. Ele olha para você nessa noite e diz: meu filho, eu morri por você. Eu sofri por você. Jesus foi zombado, irmãos. Jesus foi escarnecido, rejeitado. Levou 39 chicotadas nas costas. O Rei do universo, o Criador do sol, da lua e das estrelas, aquele que se fez carne e habitou entre nós, foi brutalmente assassinado, carregou uma pesadíssima cruz nas costas, foi coroado com uma coroa de espinhos, suas mãos e pés cravados e levantado entre o céu e a terra. Tudo por você, tudo por amor. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para o sangue a jorrar. Isso é amor. Ele deu a vida por você. Ele pagou o preço. Mas uma coisa eu digo: Jesus não está mais na cruz e nem na sepultura. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E aqueles que morrem nele ressuscitarão também, para nunca mais morrer. Amém? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno é sepultura. Jesus morreu e foi sepultado, e ressuscitou, tendo a chave para todos nós. Ah, meus amigos, Jesus voltará, e quer te buscar, amém?
Você estará preparado? Hoje você pode tomar uma decisão de estar pronto para a volta de Jesus. Esqueça o passado. Entrega o seu hoje nas mãos de Deus. Deus quer que você comece uma nova vida. Deus quer que você comece uma nova jornada. E se prepare para vê-lo face a face. Deus está chamando você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a decisão está em suas mãos. Jesus chama você porque Ele te ama, Ele te comprou. Jesus chamou